E também no último sábado fez 110 anos que o escritor Machado de Assis morreu no Rio de Janeiro. As primeiras edições dos livros deles podem ser conferidas na exposição em cartaz na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, que fica dentro da Universidade de São Paulo. A pena que Machado de Assis empunhou enquanto escrevia obras-primas como o conto A Cartomante e o romance Dom Casmurro é a mesma que autografou as obras expostas na Biblioteca Brasiliana da USP. Além dos livros, a exposição reúne jornais e revistas com escritos de Machado de Assis. Muitos textos do autor saíram nessas publicações antes de serem editados em livros. Um exemplo é o do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado em 17 partes na Revista Brasileira em 1880. Quando ele passa o romance para o livro, ele duvida ou se pergunta quantos serão os leitores do livro, 50, 20, 10, 5, né? E termina a epígrafe dizendo para o leitor que se o livro não agradar ao leitor, dou-lhe um piparote e adeus. E todo o livro, né, contém uma ironia muito forte com o leitor. O leitor é uma figura que é o tempo inteiro referida, né, pelo narrador e muitas vezes desafiado, maltratado, xingado. A ironia aparece também numa errata direcionada ao leitor, em que Machado afirma que a inteligência do leitor terá percebido o erro. Aí também, mesmo na própria errata, ao final do livro, o leitor retorna e retorna numa chave irônica, né? O leitor é inteligente ou não é inteligente? Entre os mais de 100 itens originais expostos está a edição de 1902 das Poesias Completas, que foi publicada com um erro tipográfico no pós-fácil, corrigido à mão com nanquim. Na mostra dá para ver a versão corrigida e o exemplar com o erro, ambos cobiçados por colecionadores. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Fez carreira como burocrata, que foi seu principal meio de sustento. Antes do primeiro romance Ressurreição sair em 1872, o autor já tinha publicado os Contos Fluminenses, coletâneas de poesias e peças de teatro. Ao longo de toda a vida ele continua publicando, né, poemas, continua publicando teatro, né, no final da vida, o penúltimo livro que ele publica, Relíquias de Casa Velha, traz, por exemplo, um soneto famosíssimo que ele escreve a Carolina, a mulher que havia morrido há 2 anos, traz 2 peças de teatro também inéditas. Enfim, ele continua produzindo nos vários gêneros ao longo de toda a carreira. Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, da qual foi o primeiro presidente. Considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado criou uma obra diversa que se mantém atual até hoje. A grandeza do Machado eu acho que está justamente nisso, quer dizer, é uma escrita, né, que ela tem uma complexidade, né, tem uma densidade, né, que permite ter uma abertura também de sentido, né, e que tem a ver em parte com a ironia do Machado. É um texto que cria possibilidades de atribuição de sentido a ele, né? Então acho que a genialidade do Machado está nisso, quer dizer, a gente nunca sabe exatamente, né, como classificar o Machado, quem é o Machado de Assis. Eu acho que tem uma complexidade assim em olhar o ser humano que eu acho bem curioso, assim, faz pensar as hipocrisias, o egoísmo e tal, que eu acho que está presente em todos, e ele mostra de uma maneira meio descarada, meio crua. A real literatura, sabe? A literatura sem funcionalidade, a literatura como algo para ser apreciado mesmo. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. E para quem quiser conhecer mais a obra de Machado de Assis e o Rio de Janeiro mostrado em suas obras, já existe um aplicativo disponível e gratuito para iOS e Android. É o Rio de Machado. O aplicativo traz 100 locais citados por Machado de Assis, sinopses, a biografia do autor e a íntegra dos livros. Bem legal isso, Muito né? legal, Boa vale a pena baixar.